Boa tarde, alunos do segundo ano do ensino médio da Escola Estadual Deputado William Andrade. Estou aqui iniciando nossas atividades do PET, volume 4, onde inicia-se a matéria de vocês com a palavra ondas. O que é uma onda? Nós chamamos de onda toda vez que o meio estiver em equilíbrio e eu fazer uma perturbação nesse meio. Por exemplo, se você chegar na superfície de um lago, jogar uma pedrinha, a água vai bater na superfície da água que está lá, paradinha, quietinha, vai fazer com que na água formem-se ondas, umas vibrações que nós chamamos de onda. Significa perturbou o meio, transportando energia e não matéria. Assim como se você tiver uma corda esticada, segurando nenhuma das extremidades e a outra estando amarrada num poste. Se você fizer uma perturbação aqui acima e abaixo, essa corda vai oscilar acima e abaixo da posição de equilíbrio, formando o que nós chamamos de ondas. Então eu tenho aqui uma simulação de uma onda, onde esta posição é chamada posição de equilíbrio. Se eu fizer uma perturbação aqui na corda, ela vai subir acima da posição de equilíbrio e abaixo. Vai ficar oscilando dessa maneira. Essa posição mais em cima, nós chamamos de crista da onda. Essa posição mais embaixo, nós chamamos de vale da onda. Aqui é o vale. Essa distância entre a posição de equilíbrio e até aqui embaixo, o vale, ou essa distância ou essa, é chamada de amplitude. É o afastamento da nossa posição de equilíbrio. Para se ter uma onda completa, eu tenho que ter uma crista e um vale. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma onda completa. O que eu chamo de comprimento de uma onda? O comprimento de uma onda é a distância daqui a aqui, que nós simbolizamos pela letra grega chamada lambda. Então, lambda significa comprimento da onda. Esses são os principais elementos de uma onda. Bom, então eu coloquei aqui, que toda vez que houver uma onda, você vai associar a essa fórmula, que V é igual a lambda vezes F. Eu brinco com essa frase chamando de vaca lambe o filhote, porque essa letra chama-se lambda. Vaca lambe o filhote. V é velocidade dada em metros por segundo. Lambda é o comprimento da onda, tem que estar em metros. E F é a frequência, que é dada em hertz. É a quantidade de vezes que vibra essa onda. Nesse caso, no nosso exercício aí, nós vamos usar essa equação. Vaca lambe filhote. Então, vamos aqui para este exercício. Vou colocar aqui na posição correta. Exemplo. Uma onda tem velocidade 100 metros por segundo e comprimento de onda 20 centímetros. Qual a frequência? Esqueci de sinal aqui. Então, velocidade é 100. O comprimento, como é 20 centímetros, eu divido por 100 para passar para metros, é 0,20 vezes a frequência. O que vai ser a frequência? Esse número aqui vai para baixo do 100, porque está multiplicando. Então, frequência é 100 dividido por 0,20, vai dar 500 Hz. Então, se você verificar uma das atividades do seu exercício, é exatamente calcular a frequência. Bom, antes de fechar a outra parte, eu vou falar que toda onda tem o seu período. Período, nós vamos simbolizar pela letra T maiúsculo, é o tempo gasto para uma oscilação. Então, nós chamamos de período o tempo do gasto com a onda. E lá em cima, voltar aqui embaixo e voltar na posição de equilíbrio. Isso é chamado período, normalmente medido em segundos. E o que é frequência? Frequência é uma repetição.
Quando você vê em muita aula, você tem uma repetição. Então, frequência é a quantidade de ondas por segundo. Por segundo. Que nós chamamos de hertz. Hertz. Ok? Então, a relação dessas duas grandezas fala que o período é o inverso da frequência, assim como a frequência é o inverso do período. Mas nós não vamos usar isso nessas primeiras atividades do PET, nessa primeira semana, tá certo? Então, nessa primeira semana, nós vamos usar vaca, lama, filhote e uma interpretação de um gráfico que eu vou colocar aqui agora embaixo. Bom, qual frequência deste batimento cardíaco em minutos? Tá certo? Então, o enunciado diz: qual frequência deste batimento cardíaco em minutos? Olhando essa frequência aqui, eu vou ver que tem de 0 a 3 segundos, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 batimentos em 3 segundos. Então, fazendo a nossa regra de 3, eu tenho 5 batimentos em 3 segundos. Quantos batimentos eu vou ter em 60 segundos, que é 1 minuto? Que eu quero saber em 1 minuto. Vou multiplicar x vezes 3, 3x. 5 vezes 6, 5 vezes 60. Então, vai dar 300 dividido por 3, vai dar 100 batimentos por minuto. É um batimento alto. Normalmente, o batimento comum de uma pessoa é entre 60 a 90 batimentos. Então, um batimento acima do normal. Neste caso aqui. Lá no seu PET fala de outro nível de batimento que você vai ter que fazer essa continha. Contar quantas vibrações tiveram no segundo. Então, nesse caso, teve 5 em 3 segundos. Quantos batimentos eu vou ter? Em 60. Aí faço a multiplicação cruzada. Ok? Bye, bye. Então, tá a explicação aí do nosso PET, primeira semana do volume 2. Fiz um vídeo mais pequeno para evitar desgaste no celular e no aplicativo também de vocês para abrir. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Até a segunda semana.